Fala, meus amigos da ufologia, meus amigos entusiastas do antigo astronauta, dos Anunnakis, reptilianos, nibiruanos, reptilianos, zecarianos. Hoje a gente tem o prazer de trazer a nossa amiga, pesquisadora, escritora, cantora também. Muitos de vocês que estão aqui na audiência conhecem ela. Vou botar ela aqui do meu lado, Vanted. Vanted, que vai falar hoje aqui conosco sobre os Anunnaki. A gente vai falar também sobre reptilianos, se tem alguma ligação ou não. Mas antes de eu passar a palavra para Vanted, a gente vai pedir aqui, o pessoal tá dando um suporte no backstage aqui, onde vocês não estão vendo, para vocês curtirem, compartilharem essa live, deixar os seus comentários, porque na medida do possível a gente vai estar respondendo dentro do tempo hábil, e a TED vai responder aquilo que tiver dentro da alçada dela, tá beleza? Você pode perguntar o que vocês quiserem, ela responde também o que ela quiser. Aqui o canal Leandro MacTube não tem restrição, é um canal que fala de ufologia e espiritualidade com a visão universalista, respeitando todos os credos, mas isso não quer dizer também que a gente vai responder o seu credo da forma que você quiser ouvir. Pergunta o que quer, ouve o que não quer, muitas das vezes. Boa noite, Vanted, seja bem-vinda ao canal Leandro MacTube e faça suas considerações iniciais, por favor. Obrigado. Oi, Leandro, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Uma boa noite aí para todos que estão presentes nesta live. E vamos lá, vamos falar de Anunnaki, reptilianos e tudo mais que vocês quiserem saber a respeito da teoria de Zeharia Sitchin. Eu achei até interessante que eu estou aqui com o livro, um dos livros, né, o 12º Planeta. Esse é clássico, essa capa, hein? Essa aqui é a 11ª edição, essa aqui eu comprei num sebo no Rio de Janeiro, há cerca de 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre eram os deuses astronautas, que eu também comprei, e depois a TED pode até falar se tem alguma ligação do trabalho do Van Daniken com o do Zaharia, a pronúncia? É Zacarias, né? Mas eu costumo usar, como eu detesto aquela pronúncia americana do History Channel, né? Que é Zecharia. Eu acho demais. Palavrão, né? Então eu prefiro usar a forma como a família dele chama. Zeharia. Zeharia. Zeharia, porque ele é russo. Ele é russo. Ele é da região da Rússia. É por ali. Então, eu gosto dessa pronúncia, eu acho bonito, e é como a família dele chamava ele assim. Eu falo, acho que esse é o jeito certo de chamar. Zeharia. E como é que você... Zacarias. Ótimo, ótimo. Importante o pessoal entender que é o cara que fala sobre o 12º Planeta, sobre Nibiru, sobre os Anunnakis, que é o tema do programa de hoje, da live de hoje, com a Vanted, que é especialista, e acho que aqui no Brasil não tem ninguém que tenha estudado mais, que eu conheça, sobre o fato das tábuas sumérias dentro desse livro, entre outros, né? Que se eu não me engano, né, Ted, não foi só esse livro que ele lançou. Tem uma série de materiais que ele trabalhou ao longo dos anos, e esse eu acho que é o mais conhecido aqui pra gente, pelo menos da América do Sul. O pessoal da América Latina já ouvi falando também sobre isso. Eu queria saber, a minha primeira pergunta é assim, como que surgiu essa história dos Anunnakis na sua vida? Isso assim surgiu do nada, ou você teve um contato com os extraterrestres? Desenrola um pouquinho essa história do Zeharia Sitchin, se estiver pronunciando errado. Vou falar Zacarias Sitchin, para mim é mais fácil. Tá, tranquila, tá? Como é que surgiu isso na sua vida? Você era contatado dos Anunnakis? Você
foi abduzida? Fala um pouquinho sobre essa história do seu contato, sua pesquisa dentro desse livro aqui, Zacarias Sitchin. Por favor. Antes de falar do Zecharia Sitchin, eu tenho que falar de como tudo isso começou. Foi na infância, foi quando eu era criança, pegando um livro na estante de livros da minha mãe, né? O Erich von Däniken, eram os deuses astronautas. Eu li esse livro aos 10 anos de idade, e essa teoria do astronauta antigo é interessantíssima para mim. Eu acho que faz todo sentido. Só que o Erich von Däniken, exato, esse também é capa clássica, né? Só que o Erich von Däniken fez as perguntas certas em 68. Né? Ele fez. Você vê, o livro dele são só perguntas. Né? Ele não traz conclusões, ele levanta questões. Né? Será que? Será que? Não seria assim? Não seria assado? E o Zecharia Sitchin, uma década depois, em 1976, traz o 12º planeta, aí sim com a teoria completa sobre os Anunnaki e sobre as origens da humanidade. Né? Então, eu tive contato com a obra do Zecharia Sitchin em 2010, um pouco antes dele morrer. Eu não sabia de nada. Aliás, eu fiquei sabendo que ele morreu depois, alguns anos depois. Nem sabia se era um autor vivo, se era um autor já falecido. Eu entrei na obra dele em 2010. E aí, nesse mesmo ano, em outubro, ele faleceu. Assim, aquelas coisas da vida que a gente fala, não acredito. Né? Agora que eu conheci a obra desse cara, ele morre, não posso fazer nenhuma pergunta, né? Não posso entrar em contato, escrever um e-mail, sei lá, né? Qualquer coisa do tipo. E isso a minha cachorra arranhando a porta. Não vai entrar não, Panda. A Panda é a devoradora de mundos. Não, fica de boa, fica de boa. O pessoal aqui do canal, Ted, tá acostumado a ver eu gravar com galinha, com tucano, com gato. Então aqui o zoológico tá liberado pra galera. O pessoal aqui é tudo pro animal. Panda, senão ela vai Vá lá, fica à vontade. Lembrando vocês também que estão acompanhando aqui a live hoje, essa sexta-feira, podem dar superchat. Por quê? No superchat a gente vai selecionar 3 superchats para poder ganhar um material de cursos que eu divulguei há 2 anos atrás, e dependendo do superchat, a pergunta que vocês forem enviar, a gente vai estar entrando em contato com vocês no privado e disponibilizando mais de 1.200 livros, fora o conteúdo ligado à origem cósmica, ligado também a técnicas de chakra, projeção astral e tudo que for ligado aos sons bioneurais, tá? Então pode continuar aí, Ted, com a sua explanação. Já entrou a cachorrinha aí, né? Agora a Panda entrou, a devoradora de mundos. Você nem imagina que ela pronta. Bom, então, a partir desse contato com a obra do Zecharia Sitchin, todas as perguntas que eu tinha em relação à teoria do astronauta antiga foram respondidas. Todas. É lógico que, como eu sempre falo, né, toda teoria, qualquer uma delas tem pontas soltas. Mas 90% da teoria do Sitchin faz total sentido para mim. E entrei em grupos no Facebook, tentando encontrar pessoas que entendessem do assunto e conversar, trocar ideia, tirar dúvidas. Mas aí eu me senti perdendo muito tempo, passando muito tempo respondendo comentários. Eu percebi que a maior parte das pessoas que conheciam a obra dele, não sei quanto da obra dele também, tinham mais dúvidas do que eu. Né? E aí eu fiz uma página no Facebook, Crônicas da Terra, Zecharia Sitchin, e que está paradona lá, né? Está parado, eu não escrevo mais nela. Mas eu só ponho conteúdos, tipo, vai ter vídeo hoje, olha, esse conteúdo é interessante e tal, só, mas eu não escrevo mais artigos lá, né? Porque a galera começou a copiar, recortar meus textos e colar em textos sensacionalistas, né? Misturando vários
assuntos que não tinham nada a ver com o que eu estava falando, meio que quebrando a onda, sabe? Eu me sentia mal com isso. Porque nesse trabalho que eu faço, assim, eu busco principalmente a verdade. Eu não me contento com fake news, essas coisas, sensacionalismo, clickbait. Eu odeio essas coisas, né? Então, eu peguei todos esses artigos, mais o que eu já tinha escrito e não tinha lançado na internet, e joguei tudo num livro, que é o Anunnaki, a Era dos Deuses. E falei, bom, quem quiser saber o que eu penso, está aí no livro agora, né? E não vou mais... Parei de frequentar os grupos de Facebook, de qualquer lugar, não falo mais sobre isso, nesses lugares. É muita treta, muita desinformação, eu não aguento ver a galera, sabe, correndo atrás de notícia que não tem nada a ver, que é só sensacionalismo, as pessoas não têm filtro, né, Leandro? Para mim é complicado, então eu me afastei. Só fiquei no meu livro mesmo e estou no meu canal, pronto. E os Anunnaki surgiram numa época que foi muito importante para mim, porque eu fui música, né? Eu tinha banda de rock, eu sei que você curte rock também. Então, eu tive uma longa carreira musical, né? Foi metade da minha vida música. E aí eu larguei tudo. Aí eu larguei tudo, deixei tudo em São Paulo e vim para o Paraná ficar com a minha mãe, cuidar dela e da cachorrada que foi surgindo, né, ao longo do caminho. Só coisa boa. Só coisa boa. E hoje em dia a música está o ó do Borogodó, né, com raras exceções. Mas eu acho que eu me afastei na hora certa, porque eu não tinha mais paciência para nada, para show business, eu não tinha mais paciência para nada disso. Então, eu larguei tudo, deixei violão, deixei computador, deixei um monte de coisa. Agora que eu estou com violão, uns 10 anos depois dessa saída de São Paulo, né, ganhei o violão da minha irmã, ela falou, você tem que voltar a tocar. A música faz parte de você, do que você é, você tem que voltar a tocar. Eu falei, não quero mais saber de música, não gosto nem de ouvir. Não adiantou, ela me deu o violão de presente e eu estou começando a tirar algumas músicas que eu tocava antes, né? Meus repertórios de bares e tal. Aquelas coisas dos anos 80, que são a melhor, né? Oh. Nossa. Tem até um vídeo, né, do seu canal que você postou tocando, acho que não sei se foi codinome Beija-Flor. Dias atrás, nem estava sabendo tocar, não lembrava mais. Estava ali olhando assim, falei, esse cachorro latindo no meio, tudo bem, só para. É isso aí, ó. Mas assim, me explica, me tira uma dúvida. A sua base aí familiar, ela teve alguma ligação com o cristianismo, com espiritismo, umbanda? Qual a ligação? Porque assim. Meu pai, não Dentro... sei te dizer. Meu pai, não sei dizer. Minha mãe sempre foi a mística, Rosa Cruz. Minha Certo. mãe foi para o 12º grau da Ordem Rosa Cruz e foi longe, martinista e tudo mais, blá, 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 não, uma enciclopédia, né? E eu, como membro da família, criança ainda, fui Columba Rosa Cruz, me criei dentro da Ordem Rosa Cruz, gosto muito esse fascínio pelo Egito, até eu tenho muito vindo disso, né, desse convívio com toda aquela... tudo uma ilustração do Egito, né? Você entrar num templo da Ordem Rosa Cruz é como se estivesse dentro daqueles antigos templos, né? E eu gosto muito disso. Isso já me chamava muito a atenção, né? E ficava ali de olho nas conversas, né, dos membros, dos sorors, das sorors, dos fráteres, enfim, e pegava muita coisa de alienígena. E minha mãe sempre curtiu. Tanto é que Eram os Deuses Astronautas eu peguei justamente na estante de livro dela, né? Ela gostava de falar desses assuntos. Já o meu pai, não sei dizer muito sobre ele, o que eu sei é o que a minha mãe me conta, ele era piloto, né? Eu convivi muito pouco com ele, até os 4, 5 anos, e ele era piloto. E ele contava para minha mãe
que ele via muitos OVNIs, né? Ele fazia um circuito de Londrina para a Amazônia, para levar mantimentos para os garimpeiros, né? E era assim que ele ganhava o dinheiro dele. E aí ele via muito nave tipo charuto saindo da água, do Rio Amazonas. Às vezes chamava minha mãe para ver, olha, vem ver, Elza, venha ver, venha ver. E uma Não vez... participou da Operação Prato, não. Desculpe te interromper, não, né? Não sei te dizer. Eu acho que não. Acho que não. Acho que não sei. Acho que não tem nenhum comentário sobre isso. Isso foi nos anos 60, 70, né? Eu era bem neném, criança. E uma vez um OVNI acompanhou o avião dele da Amazônia até perto do aeroporto de Londrina. Aí pegou e seguiu outro caminho. Ele conta isso, né? Ele contava isso para minha mãe. Então a gente tinha, assim, eu fui criada num ambiente totalmente propício, né? Para ufologia, para essas coisas todas. Para mim era normal, era um assunto normal dentro de casa. Não era nada, não, era normal. A gente sabia, meu, sim, ET existe mesmo, é isso aí e tal. E daí com essa história do Eric von Däniken, eu já tinha essa concepção de que realmente os extraterrestres tinham uma influência na civilização da Terra, na educação do povo. E depois veio o Serra Setting, cara. Veio nesse ato aí que eu te falei, que eu larguei música, larguei minha vida em São Paulo, foram 25 anos morando em São Paulo, capital. E aí larguei tudo e 35 anos de música, né? Trabalhando com música, ganhando dinheiro com música, em vários projetos, produzindo bandas e tudo mais. E deixei tudo para trás e ler a obra do Sitchin tomava meu tempo, ocupava minha cabeça, me fazia pensar naquilo que eu tinha deixado para trás. Então, foi uma tábua de salvação na hora, naquele momento, que eu nem considerei nada, eu só simplesmente mergulhei na obra dele. Mergulhei, estava assim, eu lia um livro atrás do outro, anotava tudo, rabiscava tudo. Meus livros são tudo rabiscados, livros dele. Tudo. Não tem uma página que não tenha rabisco, sublinhado, anotação, nada. É tudo. Eu estraguei todos eles. Mas assim, na época que você leu, por mais que tivesse essa bagagem aí dos seus pais, principalmente da parte da sua mãe, em relação a essa questão do Zacarias Sitchin, você quando começou a estudar, como você já não teve uma base, pelo que você falou, espiritualista, mais ligada ao cristianismo, que pelo que eu li o livro pelo menos 2 vezes, esse livro, eu vejo muita coisa ligada à criação, assim, por exemplo, o dilúvio, Adão e Eva, ligado a Anu, a Eliu, a Enki, a esses nomes que são bem falados aí na ufologia esotérica. Tu não pensou como roqueira, música, pô, isso aí deve ser mais uma viagem do povo criando alguma história, inclusive o pessoal que tá aqui nos bastidores me mandando mensagem, a pergunta TED sobre esse lance das traduções do Sitchin só serem proposital porque ninguém entendia as tábuas e ele traduziu ao modo que fizesse com que ele ganhasse notoriedade sobre isso. Então a pergunta seria basicamente o seguinte: quando você leu, você não achou nenhuma viagem de alguém querendo ganhar dinheiro sobre uma história de pessoas que viveram aqui há mais de 40 mil anos atrás? Ou assim, para resumir, o que você pensou quando você pegou o material e leu realmente? Para mim, a teoria dele fez todo o sentido. Eu acho que o Sitchin foi muito perspicaz em perceber naqueles textos arcaicos e alegóricos uma história que não era simples mitologia. Era uma história real. Tinha acontecido no passado da Terra, né? Para mim fez todo sentido. Não achei viagem nenhuma, pelo contrário, respondeu todas as dúvidas que eu tinha. Porque para mim já fazia sentido todas aquelas questões levantadas pelo von Däniken. Já fazia sentido aquilo para mim.
Então, o Sitchin veio e completou a teoria toda de uma forma muito mais abrangente, mais técnica, né? O Sitchin, para quem não sabe, é um dos poucos estudiosos no mundo, na época dele, até os anos 90, mais ou menos, eram apenas 200 estudiosos que tinham conhecimento profundo da língua suméria. O Sitchin sabia ler e entender a escrita cuneiforme diretamente nas tabuletas de argila, que são tabuletas pequenininhas, com aquela escrita toda intrincada. Ele era um dos 200 estudiosos no mundo inteiro capazes de ler diretamente nas tabuletas mesopotâmicas. Só que o Sitchin ele não fez traduções. Ele usou as traduções que já existiam por sumeriólogos, mas que a vida dessas pessoas era traduzir, né, essas tabuletas. Então, ele tem a bibliografia do 12º planeta é extensa, é enorme, ocupa páginas, né? Tem vários estudos que ele foi atrás. Então, ele comparou as traduções que já estavam disponíveis naquela época, desde 1800 e bolinha até os anos 70, tem mais coisas dos anos 50, 60, tem bastante coisa. Mais estudos e tem mais nessa fase né, nessas décadas 50, 60 tem mais coisa, 70 pouca coisa, e daí foi diminuindo. Então o Sitchin pegou essas traduções todas, devorou, comparou uma com a outra, porque tem muita diferença, cada um interpreta de um jeito. Não é o Sitchin que interpretou do jeito dele, não. Cada um ali que pegou essas tabuletas, teve contato com elas, traduziu de um jeito, achou que era aquilo, achou que era outra coisa. Me pareceu mais claro ser outra coisa. O outro, não, isso aqui não faz sentido, é isso. O Sitchin pegou e comparou tudo. Tudo. Peneirou essas traduções todas, peneirou bem peneirado. Pegou o que fazia mais sentido, que ele achou que para ele fazia mais sentido. Comparou com o texto do Gênesis bíblico, em hebraico. E nessa comparação com os textos hebraicos, ele falou, tá, então isso aqui faz sentido realmente, isso aqui aconteceu, então, peraí, opa, começou a ligar uma coisa com outra. Porque é óbvio que esses estudiosos, quando pegaram esses textos, perceberam que o Gênesis bíblico era um resumo do que estava nas tabuletas mesopotâmicas, era um resuminho do que estava nessas tabuletas, muito mais extensa a história, muito mais detalhada, muito mais bem contada, né? Então, o Sitchin, ele realmente, não é que ele traduziu errado, ele nem se deu o trabalho de traduzir. Ele pegou as traduções que já existiam, comparou tudo, falou, não, olha, o que faz mais sentido é isso aqui. E é lógico que ele teve uma perspicácia enorme em decifrar algumas coisas que pareciam ser só mitologia, como, por exemplo, o Enuma Elish. Esse Enuma Elish é um conto babilônico e trata da cosmogonia do sistema solar. Só que, assim, à primeira vista, para quem for ler a tradução, que vai encarar uma linguagem arcaica, totalmente alegórica, mais alegórica do que a linguagem da Bíblia, e vai perceber o seguinte, é uma briga entre deuses do mundo antigo, é uma briga entre eles, estão ali se degladiando, é só isso que está acontecendo. O Sitchin foi lá e falou, não, isso aqui não é uma briga, uma simples briguinha entre o Marduk e o dragão Tiamat, não, isso aqui é a cosmogonia do sistema solar. Então, assim, o Ted, desculpe te interromper de novo. Estou dando uma de Faustão aqui, só para não perder a linha do raciocínio. Então, segundo
Eita, minha câmera caiu aqui, mas não tem problema não. Acontece. Acontece. Segundo, você está relatando aqui pra gente agora, a gente pode afirmar então que o Jeová da Bíblia ele é contemporâneo dos Anunnakis. E quem seriam os Anunnakis? Seriam extraterrestres? Seriam deuses intraterrenos? Na sua opinião, quem são os Anunnakis? Na sua opinião? Não na minha opinião. Na tradução literal da palavra acadiana, tá? Que em sumério é Anuna. O sumério é mais antigo. No acadiano, eles acrescentam mais uma sílaba. Então fica Anunnaki. Anunnaki literalmente, e não adianta discutir, significa aqueles que do céu vieram para a terra. Isso é tão claro quanto a luz do sol. Extraterrestres. Né? Os Anunnaki são os deuses da mitologia, de todas as mitologias do mundo antigo. Jeová entra nessa. E o Jeová é um deles. Thor, Zeus, Odin, Shiva, Quetzalcoatl, todos eles. Todos esses deuses de todas as mitologias dos 4 cantos do mundo são os Anunnaki. Simplesmente assim, extraterrestres que vieram de outro planeta, colonizaram a Terra e no meio do caminho criaram o Homo sapiens. Entendi. Isso tem a ver muito com a criação do Adão e Eva dentro de várias linhas que tem de pergaminhos, tanto antes ali de Cristo. Você pega também a criação baseada ali pelo pessoal indígena. Você pega a linha, é sempre o homem e a mulher sendo criado ou modificado nessa época, sendo que, pelo que eu pesquisei dentro dos seus próprios vídeos, você tem uma explicação que os Anunnakis fizeram uma mutação genética, né, dentro de um salto, posso estar enganado. Assim como eu acredito na teoria de Darwin até um certo ponto. Eu não acredito que a gente foi evoluindo do Homo sapiens, como é que eu vou falar? Do Neandertal e já virou o Homo sapiens dentro da evolução natural. A seleção natural ela não cabe bem como foi passado nas escolas, pelo menos ao meu ver. Né? O que você pode falar sobre o Anunnaki específico ali da Babilônia, naquela região ali onde acharam ali na Suméria, em relação à criação mesmo do Homo erectus por Homo sapiens? Eu posso estar errado na cronologia, mas eu sei que tem uma ligação desses deuses com essa evolução dos seres que hoje a gente considera como Homo sapiens sapiens. Não sei nem se teve um outro salto. O que você pode falar um pouco sobre isso? Todas as mitologias do mundo têm esse primeiro casal aí que os deuses criaram. Na Bíblia, Deus criou. Embora que no hebraico antigo são os Elohim, né? Elohim está no plural, são deuses, não é Deus, são deuses. Ou numa outra tradução, senhores elevados, é um grupo, né? Não se trata de um Deus único. Está tudo interpretado errado. Aí sim há uma interpretação errada. Né? Bom, todas as mitologias, todos os livros sagrados, inclusive a Bíblia, está falando de extraterrestres que vieram de outro planeta e criaram a humanidade. Ok. A teoria do Darwin faz todo o sentido, mas realmente só até um certo ponto. Né? Quando passa do Homo erectus para o Neandertal, cadê as ossadas intermediárias? Não tem. Quando passa do Neandertal para o Cro-Magnon, cadê as ossadas intermediárias? Não existem. Não existem. Tá? Então, houve saltos de um para o outro. Então, até o Homo erectus, ok, beleza, faz sentido, tá? A teoria do Darwin. E pode-se até questionar o Homo erectus, certo? Que pode ser parte já do experimento. Porque nós temos vários intermediários até chegar no Neandertal. Né? O Heidelbergensis, por exemplo, é um intermediário entre Homo erectus. Então.
Então, mas não há ossadas intermediárias mesmo assim, entre essas, tá? Deixa bem claro isso. Não tem, certo? E os cientistas não sabem explicar esse salto que o homem deu passando. Vamos simplificar o mapa. Passando do Homo erectus para o Neandertal, sem vestígios de ossadas anteriores, e passando do Neandertal para o Cro-Magnon, sem vestígios de ossadas intermediárias. E tem mais uma coisa. Quando o Neandertal surgiu, houve um salto, uma mudança enorme e súbita no DNA humano. Então, o Neandertal, ou Homo neanderthalensis, o Homo sapiens neanderthalensis, né, porque ele já é um sapiens, embora discuta-se muito hoje em dia se ele permanece sapiens ou é excluído, mas eu o considero sapiens, sim, porque era um homem inteligente, conseguia se comunicar, falava, tinha uma linguagem. Só as pinturas rupestres que a gente encontra por aí é de um ser inteligente, né, que tem um alto poder cognitivo, certo? Então, sim, e o Cid propõe que os Anunnaki interferiram a partir do Homo erectus, cruzando o material genético desse ser primitivo simiesco, que já estava na Terra, com o material genético dos próprios Anunnaki. Tá? Desse cruzamento feito em laboratório, essa engenharia genética, surge o Neandertal, que para os Anunnaki era o ser apropriado para o que eles precisavam naquele momento. E sim, foi criado para ser escravo. Um trabalhador primitivo. Não deixamos de ser, né? Oi? Nunca deixamos de ser. Deixamos, sim. Deixamos, sim. Só é escravo hoje em dia quem quer. Se você tem conhecimento, se você usa bem o seu livre-arbítrio, você não é escravo de ninguém. Entendi. É escravo quem quer ser. E para onde foram esses Anunnakis, na sua opinião? Não sei se foram, né? Eu acho que estão por aí ainda. Não sei se foram. Eu acho que alguns foram, outros ficaram. E estão em todos os lugares, Leandro. Se a gente for falar, por que a gente não vê? Porque eles estão nas bases deles. Eles faz tempo que eles se afastaram da humanidade. Não é de agora. Eles foram se afastando após o dilúvio, eles começaram a se afastar. Gradativamente. Foi aí que eles estabeleceram os reis na Terra, que eram algum descendente deles, algum híbrido descendente deles. Né? Esses reis nunca subiam ao trono à toa. Eles tinham o tal do sangue azul, que é daí a origem do sangue azul da nobreza, né? É desses descendentes dos Anunnaki. Daí eles escolheram esses reis, ungiam esses reis, para que servissem de intermediários entre os Anunnaki e o povo. Então, o clamor do povo era ouvido através dos reis e dos sacerdotes, que também vieram na sequência. Acho que os sacerdotes, inclusive, vieram antes, na verdade. Os sacerdotes vieram antes, não tinham reis antes, tinham governadores, mas não tinham reis. Aí sim, eles começaram a ungir os descendentes deles na terra para subir ao trono e, em cada lugar do mundo, representá-los, né, perante o povo. Eles nunca tiveram contato, desde então, diretamente com a humanidade. Eles começaram... Tanto é que, quando chega na Grécia, na época da Grécia, Roma, eles já achavam que isso era tudo nada. Esses deuses e tal, eles já estavam assim, não é lenda, não. Ninguém mais via, eram avistamentos raríssimos, como hoje, quando a gente vê um OVNI, fica, uai, vi um OVNI, cara. É algo assim, já na antiguidade. Né? Dentro disso aí que você está dizendo, ver aqui, você deve ter ouvido falar e deve conhecer com certeza a teoria do pesquisador, e posso considerar ex-jornalista, porque ele está vetado quase mundo afora, que é o David Icke. Que a teoria dele sobre esse reinado, sobre essa hierarquia, está ligado aos reptilianos. E os reptilianos, segundo eles,
continuaram e continuam aqui, sempre estiveram aqui entre nós, e foram eles que fizeram essa hibridização desse salto que, segundo os estudos dos sumérios, das tábuas sumérias, foram ligados aos Anunnaki. Sendo que você já explicou que Anunnaki pode ter sido Thor, Jeová, pode ter sido todos esses deuses de várias culturas. Mas o Ike afirma que é o reptiliano. Por que as pessoas associam o sangue azul? Por exemplo, tem um caso muito famoso falar que a rainha Elizabeth é uma reptiliana, né? Dentro dessas teorias meio loucas aí de Beyoncé, Barack Obama, entre outros, serem reptilianos e ter o sangue azul, e realmente as pessoas da nobreza terem características ligadas à teoria do David Icke. O que você pensa sobre os reptilianos? Se tem alguma ligação também com esses deuses Anunnaki, se era uma dessas raças, e se há a possibilidade de eles estarem aqui entre a gente, e se isso faz algum sentido para ti? Não faz nenhum sentido. Menor sentido. É uma baboseira enorme essa teoria do David Icke. Ele foi o grande propagador dessa bobagem toda, né? O cara teve uma psicose e viajou legal. É só isso. Para começar, a gente não sabe nem se reptiliano existe, tá? Mas se existir, não são os Anunnaki. Tá? Os Anunnaki, esses reis e rainhas descendentes dos Anunnaki, nenhum é reptiliano. Nós não temos nada de reptiliano em nós. Nós também somos descendentes dos Anunnaki. Embora não da nobreza, mas nós também somos descendentes deles, né? E a gente não tem nada de reptiliano na gente. Nem esses reis, nem essas rainhas. Isso aí é a maior viagem na maionese que eu já ouvi na minha vida. Não tem nada, absolutamente nada de real nisso. O que acontece muito... Sobre o David Icke, o cara viaja. É um viajante da maionese more. Né? Ele merecia um prêmio por isso, de falar tanta besteira. Mas o problema de relacionar os Anunnaki com os reptilianos vem muito da simbologia antiga, né? E vem muito também da confusão sobre os relatos dos, por exemplo, tem nativos, tribos da África, falam os dogons, né? Sei lá, os dragões, né? Que saíram da água e tal, não sei o quê. O que acontece é o seguinte, provavelmente esses Anunnaki saíam realmente de suas naves, dos seus OSNIs, né, que são naves que andam nos oceanos, né, e eles saíam com seus trajes, equipamento de mergulho, né, cheio de máscara, cheio de coisa, saindo da água. Nossa, é um crocodilo. Tá? Aquelas roupas todas cheias, sei lá, de metal, de bolinha, de botão, não sei o quê, escamas. Então, é uma questão de interpretação. Por quê? E relaciono muito com a questão do clã do Enki, principalmente, né? Que é o clã da serpente. É assim, os Anunnaki são formados de 2 clãs aqui na Terra. Tá? No planeta deles de origem, nada sei. O que eu sei é o que está nos relatos das tabuletas. E nesses relatos são 2 clãs principais, certo? O clã de Enlil, que está ligado ao Jeová bíblico, né? Ao Thor, ao Zeus, enfim. O clã do Enlil é representado pelo animal símbolo touro, um arquétipo. O clã do Enki, que é o clã egípcio, o inimigo do clã hebreu, tá? Façam as ligações. O clã egípcio do Enki é representado pelo animal símbolo, a serpente, algumas vezes pelos dragões também, tá? O símbolo deles é a serpente. Então, partiu daí, então muitas representações acabam apresentando eles com cara de serpente, mas no clã do Enlil também são representados com cara de touro. Quando chegou a era do Marduk reinar na Terra, que é outro deus Anunnaki, o animal símbolo dele era o carneiro, né?
Quando chega na época do Alexandre o Grande, que era um seguidor de Marduk, o símbolo do Alexandre era aquelas chifres de carneiro. Pode olhar as moedas dele. Ele estava homenageando Marduk. Então, assim, se nós levarmos em conta o fato de que o clã de Enki é representado pela serpente, isso significa literalmente que os caras são reptilianos, então nós temos que levar em consideração que o clã do Enlil, essa turma é tudo boi, vaca, são bovinos. E a turma do Marduk são carneiros, sabe? Então, assim, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Essa o que está acontecendo, inclusive David Icke, é a interpretação literal da simbologia suméria. Inclusive os textos. Né? Se a gente pegar textos, ler os textos, vai falar lá, um Shugal, a grande serpente do céu. Está se referindo ao Utu Shamash, tá? Que era não, o Shamash era o touro do céu. O touro do céu. O outro era um Xungal. Agora eu me confundi com os nomes, tá? É tudo um mas assim, é o touro do céu, a serpente da água. Quando fala serpente, você pode saber que é do clã do Enki. Quando fala touro, é do clã do Enlil. Isso não significa que eles eram animais, que eles tinham alguma mutação estranha, nada disso. Agora me vem uma ideia aqui que poderia sim, por exemplo, a Bíblia, ela se refere sempre à serpente como o inimigo, Sim, certo? sim. Provavelmente, ou talvez, tenha uma ligação com essa mutação de desses irmãos, que eles eram irmãos com uma linhagem, que seguiu ali, junto com vou botar, com o grupo de Jeová, que era o pessoal de touro, e a outra parte seguiu a parte da serpente, que virou inimigo direto na Bíblia. Tanto que desde o Jardim do Éden é dito que a serpente, até no Apocalipse, que a serpente é o inimigo, que a serpente é negativa. Aí você vai aqui para América do Sul, você vê, acho que é Tetsuakal, um formato da serpente. Na China também tem um deus serpente, e eu acho que também na Índia, se eu não me engano. E assim, na parte oriental tem muita essa divisão. Ao mesmo tempo, tem uma ligação da serpente, eu acho que nos Inca, com o povo touro, com os dois irmãos que estão ali representados nessas duas vertentes. E a Bíblia fala muito sobre isso. Isso não teria ligação também com a questão de Caim ser inimigo de Abel e isso ter sido mal interpretado para Enki e Enlil, um ter tido um problema com o outro e feito com que o outro desaparecesse da história, né? A briga é antiga, tá? São dois clãs aqui na Terra, ok? Por que são dois clãs? Enki e Enlil são meio-irmãos, filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. O Enlil é o herdeiro do trono de Nibiru, ou seja lá qual for o nome do planeta deles. É o herdeiro do trono através da lei da semente, porque ele era filho do rei e da rainha, que eram ambos meio-irmãos. Então, o Enlil tinha a dupla semente real. O Enki, apesar de ser primogênito e mais velho que o Enlil, era filho do rei com uma das concubinas dele, que não eram meia-irmãs do rei. Então, o Enki tinha direito ao trono pela lei da sucessão. E isso sempre foi um motivo de rancor entre as várias gerações que se seguiram. Quando finalmente o Enki e o Enlil superaram isso, a amizade, ou pelo menos a boa convivência, venceu, eram os filhos e netos que continuaram a briga. Tá, ok. Essa é a parte. Da onde que surge esse conflito, tá? De um clã ser considerado inimigo do outro. Na Bíblia, nós temos o clã de Enlil,
o Gênesis, a Bíblia hebraica, é escrita pelo povo hebreu. Esse povo hebreu é descendente direto dos sumérios. Diz lá, quem lê vai saber, vai ver, vai confirmar, que Abraão, o patriarca, veio de Ur da Caldeia, que é a famosa Ur, Suméria. Então, Abraão era sumério. E quem governava ali era o clã de Enlil, certo? A história toda bíblica é contada do ponto de vista dos hebreus. E como eles tinham uma obrigação de servir aquele Deus local, qualquer outro Deus, eles não podiam até conviver, dar um oi de longe, assim, mas não podiam servi-lo, tá? Era um clã oposto, né? Aí vem Satanás, o opositor. Então, quem que é o opositor na Bíblia hebraica? O clã de Enki. Quem que é a serpente do Éden? O Enki. Mas ele é mau? Não, ele é um clã oposto ao dos hebreus, é de outro clã. Então, e óbvio, esses clãs entravam em conflito, uma hora ou outra, aliás, o tempo todo, né? Todas as guerras no mundo aconteceram por causa dessas brigas iniciais. Isso que eu estou falando, quando os pais sossegaram, foram os filhos e os netos que continuaram a brigar aqui na Terra. E com eles a humanidade junto, porque a humanidade tomava partido, era obrigada a entrar na briga, né? Então, eu estou lutando pelo meu Deus. O meu Deus é o maior. Não, o meu que é? É a esquerda e a direita da época, né? A esquerda e a direita da época. A gente pode até considerar o Enki como a esquerda progressista e o Enlil como a direita conservadora. Pronto. Não, vamos entrar nisso, não, vamos entrar nisso, não, vamos entrar nisso, não. Dá para fazer um paralelo, para as pessoas entenderem melhor qual que é a situação. Porque realmente o clã do Enlil fazia bem essa coisa de conservador. E o Enki era totalmente liberal, totalmente do avesso, né? Você vê que os egípcios usavam tatuagem, não sei o quê, papá, o clã do Enlil abominava essas coisas. Então, sabe? Então, é por aí. E tem essas diferenças, mas são culturais, enfim. E é lógico que, no fundo, tinha uma briga pelo trono de Nibiru. Quem que ia herdar realmente? Eles viviam naquela competição de fazer filho homem, para herdar o trono. Que vai que um morre, né? Daí a gente consegue pegar o trono pela lei da sucessão, já que a gente não tem direito pela lei da semente, né? De repente, se morrer todo mundo do outro lado, a gente pega o trono. Então, sempre foi uma guerra política. Sempre, desde o início, desde que o mundo é mundo, a gente briga por política. Ted, a gente tem aqui o nosso superchat do verdadeiro Rafa de Sales. Boa noite a todos. Por que não devemos encarar as histórias dos livros religiosos como apenas alegorias e histórias humanas? Ou histórias humanas, tá perguntando. Inclusive a história Anunnaki. Pelo que eu entendi, ele tá perguntando, será que isso simplesmente... esses livros ligados às religiões simplesmente não são histórias contadas ou contos que são passados de geração em geração? Eu respondendo por mim, eu acredito que não. Eu acho que existe a história e a história com é uma coisa diferente da outra. Mas a Ted pode falar melhor. A gente tem uma pista do que aconteceu através desses textos mesopotâmicos, né? Que são os escritos antigos, mais antigos preservados, né, até hoje. Mas em todas as mitologias, se você observar, todas as mitologias dos 4 cantos do mundo, em terras não ligadas por mar, por terra, né, são separadas geograficamente, 4 cantos do mundo, tá? Mesoamérica, Índia, China, a Grécia, o Egito, a Suméria. Todas as mitologias e todos esses livros sagrados, entre aspas, trazem exatamente a mesma história. Um dia, deuses desceram do céu e criaram a humanidade. Esse miolo narrativo está presente em
todos os livros sagrados de todas as culturas do mundo. Então, não pode ser só uma alegoria, tem que ter algo ali de real. Outra história que está em todos os livros do mundo, todos, o dilúvio. Todas as mitologias contam essa mesma história. Aconteceu um cataclisma, a humanidade toda da época pereceu e teve que recomeçar tudo de novo, né? E, enfim, então, assim, se você ler as traduções referentes ao nascimento de Adão e Tiamat, ou Adão e Eva, você não tem como você ler esses textos e não ver que ali estava acontecendo uma experiência em laboratório de bebê de proveta. A linguagem, por mais arcaica e mais alegórica que seja nesses textos, está contando todo o procedimento médico-biológico feito para o cruzamento de um ser simiesco com um ser mais avançado. Está muito claro isso, sabe? É lógico que com o Sitchin trouxe essa história com um olhar contemporâneo. Ele conseguiu enxergar que ele estava vendo isso com um olhar contemporâneo. Os estudiosos da época nem entendiam o que estavam lendo, porque ainda não tinha esse conceito de bebê de proveta, engenharia genética, como nós estamos tendo hoje. Hoje, qualquer um com a visão do olhar contemporâneo, percebendo os avanços da medicina, vai entender perfeitamente o que está escrito nesses textos, por mais alegórica que seja a linguagem. Não tem como você olhar aquilo e não perceber que eles estão relatando os experimentos, estão contando como que eles misturaram o material genético do ser da Terra com um Anunnaki. Eles dão até o nome do Anunnaki que deu o material genético para a experiência. Eles contam todas as etapas da experiência, contam todas as experiências que deram errado, as quimeras que eles criaram sem querer. Então, essas lendas de centauro, faunos, enfim, sereias do mundo antigo, podem ser reais, porque talvez tratem dessas experiências malfadadas em laboratório, até surgir o ser que eles estavam buscando, né? Alguém apropriado, adaptado ao planeta Terra para fazer o trabalho que eles queriam que fosse feito. No caso, na teoria do Sitchin, escavar ouro, né? Tá. Dentro disso aí que você trouxe agora, vamos trazer para os tempos atuais. Como você disse no meio do bate-papo aqui, você disse que será que eles foram embora? Será que eles não estão aqui? Aí você está falando sobre manter-nos aqui para a servidão dele ou não. Você acredita que essa situação que a gente tem vivido agora em relação à pandemia possa ter algum dedo desses seres que estão aqui, seja eles intraterrenos, intradimensionais, porque hoje a gente está se falando aí de multiverso, muitas pessoas ligadas à ufologia, mais pegada para o lado da ciência, estão acreditando mais que esses seres são seres que têm uma tecnologia tão avançada que tem a capacidade de adentrar a nossa realidade, manipulá-la de certo modo e se afastar sem que a gente possa perceber. Por exemplo, eu tenho uma visão sobre os extraterrestres totalmente diferente que eu tinha antes. A visão é que eles interagem e a gente, por não ter o conhecimento do sobrenatural, que no caso a tradução para mim mais fidedigna é o supernatural, que seria supernatural, a gente não tem a compreensão física mesmo, lógica, de entender que tudo isso que a gente diz que é espírito, que é OVNI, que é extraterrestre, são simplesmente esses seres que pode ser chamado de Anunnaki, de espírito, de seres agora chamados de multidimensionais, estarem ligados a esse momento que a gente está passando agora, ou por um experimento genético dentro dessas picadas que estão dando e está causando vários problemas. Sei que é um assunto polêmico, se você não quiser falar sobre isso, tudo bem.
E sempre lembrando também de como falar, para não falar o VANIC, tal, para que a gente tenha uma noção se esses seres, na sua opinião, podem estar ligados a esse momento que a gente está passando agora. Leandro, não tem como saber, sabe? Tipo, falar, estão. Não estão. Eu não tenho como dar uma posição factual, tá? Sobre isso. Bater o martelo, estão mesmo. E também não tenho como dizer se os Anunnaki são ou não dimensionais. Às vezes me parece que eles têm esse poder de controlar, entrar e sair das dimensões, e às vezes parece que não, eles só estão convivendo aqui com a gente não os percebe por causa da tecnologia deles, que é tão avançada que pode parecer algo dimensional, interdimensional. Né? Eles podem usar camuflagens, né? Parecer naves translúcidas, e você fala, nossa, isso é de outra dimensão. E às vezes é só uma camuflagem. Estou dando um exemplo, tá? Mas eles, pela tecnologia que me parece que eles tinham, é muito provável que eles tinham condições de fazer viagens usando algum portal dimensional, um Stargate, por exemplo, que eles possam usar isso aqui na Terra. Então, de repente, some, tá ali, de repente, sai, desintegra o OVNI, né? Vamos supor. E está em outro lugar já. Não sei te dizer. Eu não tenho realmente como, sabe, dizer com certeza. E também se eles estão, de fato, atrás de todos os acontecimentos atuais no mundo. Eu não tenho como afirmar isso totalmente. Mas, se a gente quiser entender o nosso presente, meio que prever o que vai acontecer no futuro, a gente tem que dar uma olhadinha lá para trás. E lá atrás, a gente tem nas tabuletas algumas passagens que mostram que, sim, eles enviavam algumas pragas, pestes para a humanidade quando elas estavam em número muito grande, certo? Então, os humanos caíam doentes, morriam de peste e tal. Talvez esteja acontecendo isso. Talvez não diretamente por eles, mas amando, talvez. E lembre que são facções. Não são todos que estão envolvidos nisso, certo? Então, a gente agora não tem como saber. Agora, se a gente quiser saber o que está acontecendo, se isso faz sentido ou não, é olhar para a política atual do mundo. E eu nem vou falar mais nada. Se você estiver observando todo o movimento do que está acontecendo no mundo, e você vai perceber que realmente são dois grupos bem distintos que estão interagindo. Às vezes tem no miolo disso alguém que está mais para lá ou mais para cá, e aí a gente se sente num teatro, né? Teatro das tesouras. Então você não sabe dizer realmente o que eles estão querendo com a gente, aonde querem levar essa história, aonde isso vai chegar. Eu só sei que a gente tem que escolher bem com as armas que a gente tem. E hoje em dia é o voto, né? Infelizmente, a gente não tem outro poder, a não ser que a gente saia para as ruas, quebrando tudo, matando todo mundo, que a gente acha que está fazendo coisa errada por aí, né? Como a gente é civilizado, a gente usa o poder do voto, né? Somos civilizados entre aspas, né? E tá uma briga danada. Tanto que se a gente for falar o que a gente pensa aqui, o pessoal vai dar dislike, vai sair do canal. É melhor não. É melhor a gente não entrar, né? Sexta-feira, é melhor continuar falando de Anunnaki. Eu também já... Mas não tem como falar de Anunnaki sem mencionar que, desde que o mundo é mundo, tudo é político. Tudo. E que hoje isso ainda está acontecendo, exatamente como lá atrás. Então, são facções, são dois grupos, e eles estão servindo conscientes ou inconscientes um dos lados. Assim, eu chego à conclusão, eu já trouxe
eu tenho mais de 100 entrevistas aqui no canal. Eu trouxe vários pontos de vista, pessoas de esquerda, de direita, espiritualistas, viajantes, pessoas egocideradas. E assim, a conclusão que eu chego nesse bate-papo de hoje, em relação ao que você trouxe até o momento, é que a gente simplesmente não tem o poder como a gente imagina sobre a nossa liberdade e o livre-arbítrio que foi expurgado durante muito tempo. Que se de fato esses seres que vieram de fora, sejam eles Anunnakis, reptilianos, felinos, arcturianos, greys, esses seres que aparecem aí estão fazendo experimentos aqui, eles devem ter os seus grupos, provavelmente polarizados, dualizados, como você vê aí o Sol, a Lua, o dia e a noite, o bem e o mal, o homem e a mulher. Lógico que existem vertentes que se entrelaçam entre isso, mas assim, é bem próximo um do outro. Eu acredito que a gente viva bem próximo, não é viagem, tá? Isso é a minha conclusão. O que a gente viu nos filmes da Matrix, de um modo muito mais abrangente. Por exemplo, aqui é simplesmente um experimento e o ser que está vivendo aqui agora, essa raça está passando por mais uma fase de evolução, não por vontade própria, por achar que é um homem tecnológico, que já houve, né, o heliocentrismo, já houve a questão de nós sermos o centro do universo. E para quem é terraplanista não, tá? Para quem é terraplanista pode dar o seu dislike aí, eu não acredito, a Terra para mim é redonda e FODASE para você, para mim não importa. Aqui o canal não é para isso, tá? Meu pensamento é meu pensamento, eu trago entrevistado aqui e falo o que eu penso, tá? E assim, cara, eu acho que a gente tá ferrado. Eu acho que tomara que exista reencarnação, que esses caras tenham poder. A gente é escravo do sistema, né? Sei, por isso que eu disse. Foi isso que eu quis dizer aquela hora. Eu falei assim, a gente é escravo. Não, a gente continua escravo. De forma literal, né? Hoje a gente não está mais ali, né, com a picareta na mão, maltrapilho, vivendo embaixo da terra, empoeirado, comendo porra, trabalhando até morrer. Não é, embora muitas pessoas no mundo vivam nessa condição, infelizmente, né? Ainda tem escravidão no mundo. Mas eu estou falando da nossa sociedade como um todo, essa época que nós estamos vivendo, a gente já não está mais naquela condição de escravidão que existia na antiguidade. Mas a nossa própria mente nos aprisiona ao sistema vigente, né? A gente chega em casa, liga a TV e vai ver uma novela. Eu não, porque faz 15 anos que eu não vejo TV. Mas as pessoas, a maior parte das pessoas chegam cansadas do trabalho, o que elas fazem? Vão lá para a TV, pá, ligam. Ou entra na internet, pá, e fica ali se anestesiando, né? Em vez de passar um tempo cuidando de si mesmo, né? Lendo, fazendo exercício, andando de bicicleta, cozinhando uma comida legal, para si mesmo, não porque alguém vai chegar em casa. A gente vive um sistema de escravidão mental, né? Eu acho que é a pior escravidão, porque se você é escravo de correias, de cadeias, né, que você não pode sair, ok, você não pode sair, você não tem livre-arbítrio. Mas hoje nós não somos escravos fisicamente, mas nós obedecemos o sistema, o que o sistema nos impõe. A gente não questiona mais nada. A gente não questiona, a gente não para questionar. Isso é uma forma de escravidão. Por isso que eu falo que quem tem conhecimento é livre. Quem é ignorante vai sempre servir o sistema, inevitavelmente. É a pílula vermelha e a pílula azul, você que escolhe. Eu vou dar um spoiler aqui, ó. Não assistam Matrix 4, é uma bosta. Acabaram com... Meu Deus do céu, que filme ruim Matrix 4, cara. Sério? Acabou com aquele tesão que eu tinha do Neo ali, aquela coisa adentrando assim, caraca, numa realidade. Eu falei, abriu minha mente, o Reload mais ou menos, e o Resurrection, aliás. Porra, cara, que filme. Aí eu fui parar pra assistir esse filme que falei, que decepção, cara, que decepção. Eu, depois de velho, com quase 40 anos na cara, eu chorei com Homem-Aranha. A minha mulher olhando pra minha cara, você tá chorando por quê?
Eu falei assim, você não tem noção de uma criança que gosta de super-herói e tá vendo uma coisa assim da ficção se tornar realidade. Assim como eu queria, apesar de não ser evangélico, ter uma base cristã, e de ver Jesus vindo uma nave assim por cima voando, ou um Anunnaki, ou um Ray vir falar assim, eu não falei que existem esses seres. Foi a mesma vibração que eu tive em relação a essas coisas todas. Porque eu falei assim, eu sei que existem essas coisas, mas fica difícil da gente mensurar como as coisas estão na nossa cara, a gente não consegue perceber. Em relação ao que você está falando aí, da liberdade, é um absurdo como as pessoas têm sido passivas, mas eu não estou dizendo no sentido de não serem proativas, né? De nem questionar. De nem não. A ciência é a televisão, o que a televisão fala é a realidade, e todas aquelas pessoas que estudam, pesquisam, fazem registros, não tem relevância, porque assim, é fútil. Uma pessoa, a gente estava falando aqui, mudando um pouco de assunto para dar uma quebrada nisso aí, em relação à música, hoje em dia aí com o Spotify, com o TikTok, tem um cara que eu sigo aqui, inclusive pretendo trazer no canal, que é o Regis Tadeu. Ele fala que as pessoas que produzem música hoje em dia estão criando uma melodia de cerca de 30 segundos para depois criar a letra da música, porque eles sabem que aquele ritmo vai servir para a plataforma simplesmente, não para a pessoa curtir a música ou a letra. E a música é uma arte, é algo espiritual que mexe com você, a música cura, não, mas como a mídia está fazendo esse aprisionamento mental, parece que quanto mais tecnologias a gente alcançou, mais ignorante as gerações estão ficando. Mas voltou? Voltou. Só que eu tava dizendo. Voltou, tá voltando. Voltou, né? Eu tava dizendo assim que quanto mais tecnologias a gente tem, principalmente nessa geração que a gente chama de Nutella, eles pegam a música, não ouve, música cura, música ela te eleva, música não. E hoje em dia assim a pessoa não consegue ouvir um disco completo. Tu pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou citar aqui, ó. Esse disco aqui é incrível. O Every Breath You Take, cara. É você pegar e botar ali, ouvir Roxanne, Can't Stand Losing You, Message in a Bottle, Welcome to the Moon, Don't Stand Close to Me, Da, Every Thing Does It Match. É maravilhoso, né? E assim, é você botar pra ouvir e deixar rolar a música e, pô, cara, que disco. Não, a pessoa, tu vai numa festa, a pessoa bota ali no começo, pum, já pula a música. Pula a música. Ou então, como nós dois somos músicos, eu várias vezes passei por isso. Tô tocando uma música, a pessoa do bar ou do estabelecimento pediu, eu tô ali tocando a música, às vezes eu nem sei, eu tiro o tom da música, e a pessoa tá conversando, olhando pro lado, não tá nem aí para aquilo que você falou. É igual comentários que vi aqui questionar algumas coisas que você tava falando, tal, e você já tinha explicado antes, a pessoa, ela ouve o que ela quer, porque ela não tá escutando, ela tá prestando atenção naquilo que ela quer ouvir. A informação na internet, ela tá assim, fútil demais. Anunnaki versus reptiliano. Por que eu botei esse texto, por exemplo, essa thumb? Se eu botasse assim, Van Ted e Leandro Magtube, talvez desse menos audiência, porque... Talvez não desse nenhuma. Sei lá. Nenhuma. Não importa, tá muito fútil. Olha, essa pra mim é escravidão mental. Sim, eu queria retomar o lance do reptiliano, que eu acho interessante. Por favor, desculpa aí ter me exaltado. Não. Eu entendo totalmente. O lance do reptiliano, a forma como eu vejo a questão, tá? Veja bem, quando você ouve relatos sobre reptilianos, o que essas pessoas costumam relatar desses avistamentos? Que geralmente elas veem esses seres em beira de estrada, na mata, bocas de caverna, pântanos, tá? Nunca vestidos de astronautas, nunca numa nave espacial, nunca. Sempre peladões ao natural, né, ou escamosos, em lugares, ambientes naturais, certo? Relatos de avistamentos de reptilianos.
Então, assim, eu não descarto que existam reptilianos, só que eles não são os Anunnaki. Talvez, na minha ideia, tá? Podem me contrariar, mas eu tenho a sensação de que esses espécimes reptilianos, que hora ou outra aparecem por aí, podem ser resquícios sobreviventes, descendentes daquelas primeiras experiências em laboratórios pelos Anunnaki, porque eles criaram muitas quimeras. Eles criaram seres bem estranhos, eles cruzaram várias espécies antes de chegar no que eles queriam. E não sei se eles estavam experimentando um tipo ideal, tá? Ou se eles estavam brincando de engenharia genética, simplesmente, assim, sem a menor ética, ok? E pode realmente ter esses seres que aparecem nos relatos, né? Porque são relatos, é a palavra da pessoa. Eu não estou questionando isso, certo? Eu estou só observando que a maior parte desses relatos não mostram reptilianos em nave espacial com traje de astronauta, nenhum. É assim. No universo, podem existir várias formas de vida. Em Por isso que relação ao Anunnaki, esquece, não são eles. Só um adendo. Assim, eu tive uma experiência em 2009 que foi só aberta na minha mente através de uma regressão, uma hipnose, onde eu fui supostamente abduzido. Eu digo hoje supostamente porque eu fui pesquisar, ver como funciona a hipnose, regressão, a intenção daquilo que você está lendo. E por isso que eu cheguei à conclusão que não foi uma abdução para uma nave em si. Sendo que nessa nave, e os relatos das pessoas que mandavam para mim quando eu tinha um grupo na internet, um blog chamado Maktub Cósmico, as pessoas relatavam algo muito semelhante ao meu caso. E nesse lugar que eu fui levado, tinham seres que eram, pelas características que dizem, eu não sei se o nome é reptiliano, tinha um reptiliano, tinha um pleiadiano, tinha um Grey, estavam juntos. E dentro dessa questão, do que você mesma falou, eu cheguei a essa conclusão. Não sei o que você pensa sobre o multiverso, que não que a Terra seja plana, tal, mas eu acredito que esses seres existem sim. Essa é a minha opinião, tá? Porque tem gente perguntando aqui no chat que eles têm essa tecnologia, que o pessoal fala assim, mas uma pergunta que veio aqui eu não coloquei pra ti mas se eles tinham tecnologia tão grande, por que não criaram robôs? Por que não criaram os hologramas? Os hologramas são criados, eu acho, dentro da nossa mente, em casos como o meu, que achei que fui abduzido fisicamente, e provavelmente esses seres entraram na minha mente, ou criaram alguma coisa e deu a crer para mim que eram seres extraterrestres de outro planeta, ou reptilianos, e não eram reptilianos, não eram Greys, não eram pleiadianos. Eu não estou dizendo aqui que não exista, existe, mas a manifestação e a mecânica como isso se dá, a gente ainda não tem a compreensão e nem assim a didática para chegar a falar assim, não, 1 vezes 2 elevado ao quadrado leva a essa experiência. Não, a gente está engateando no entendimento sobre os fatos passados, os registros históricos, os experimentos que os seres humanos agora estão passando sobre tudo que a gente vem falando em outros amigos aí da ufologia, da arqueologia, da psicologia, da parapsicologia e tudo mais. Então, assim, é um aglomerado respondendo as pessoas que perguntaram aqui no chat, que eu não passei para TED, porque também não cabe a ela também falar sobre hipnose, regressão, porque não é a área dela. Tá? Eu estou falando dentro de uma experiência minha e colocando aqui meu ponto de vista, porque eu sou uma pessoa que entrei na internet dentro de um caso de abdução. Eu abri um canal porque eu passei por uma experiência que eu nunca tinha passado. Eu era uma pessoa evangélica e quando passei por uma situação eu falei assim, opa, tem alguma coisa além da igreja. Será que Deus é esse mesmo Deus? Abriu minha cabeça.
Né? Eu saí, igual você falou assim, conhecimento é libertador. Você se torna escravo quando você tem limitações de conhecimento. Conhecimento é poder. Isso aí não sou eu que estou criando essa palavra. Isso aí já é dito há muito tempo, desde que eu me entendo por gente. Por isso que... Conhecimento é a moeda de troca no universo. Justamente. Então, assim, eu não quero descredibilizar quem acredita em espírito, em reencarnação, em que alguém vai voltar para salvar, e que o fulano é de lado tal é do bem, o do outro lado é do mal. E eu tenho certeza que a Tese também pensa assim. Cada um tem o seu ponto de vista. Aqui é um canal democrático, cada um pode falar o que quiser, mas a gente também vai deixar a nossa posição. Claro. Tá? Ted, assim, o pessoal pergunta. Eu acho assim que você teve uma experiência. Será que de repente não foi uma experiência astral que você teve? Porque aí a percepção da gente muda realmente e a gente acaba entrando em ambientes que a gente já está acostumado, sei lá, com a ideia de algo. Porque eu já tive também, né, experiências astrais e algumas experiências bem interessantes. Eu não vi reptiliano, não vi pleiadiano, nada disso, nem sei o que eles eram, tá? Eu nem conhecia sobre Anunnaki ainda. Então eu não sei te dizer. E eu nunca vi um Anunnaki. Se eu vi, não estou sabendo. Então, assim, não sei, às vezes eu acho que faz parte. Essas experiências, tem muita coisa que a gente ainda não entende. O mundo não é só isso que a gente vê, né? Tem muito mais, é muito mais além. Então, é isso que eu estou te falando. Eu não descarto a possibilidade de haver, de existir reptilianos. O que eu observei são relatos bem simples, tá? Agora, pode ser que existam. O universo é enorme, né? E cada um tem a sua experiência particular. Eu ainda não tive, eu ainda não vi. Isso é a minha experiência. Eu ainda não tive nenhuma experiência com esses seres, né? Não estou descartando que existam. A única coisa é assim, essa coisa do controle, das famílias reais, isso aí é besteira. Né? Porque não tem nada a ver, porque é um outro lance. Porque aí que está a origem dessas famílias reais. Isso você está se referindo a Wilcock, a Ike, esse pessoal aí. É muito fácil de entender o que aconteceu lá atrás. Você entendeu o que aconteceu lá atrás, destrinchando tudo isso até os dias de hoje, você vê que essa história que eles estão contando, David Icke, isso aí não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Agora, que pode ter seres reptilianos interferindo aqui e ali, aí é outra história, eu não sei te dizer porque eu não conheço. Tá? Agora, dessa parte da história. A grande dúvida do pessoal que está aqui desde o começo fala assim: pede ela para falar sobre Nibiru. Nibiru é um planeta. Nibiru tá voltando. O que tem a ver o planeta Chupão, o planeta X e tal? É uma base. E será que os Anunnakis vão retornar? Como você já respondeu isso, mas assim, o que na sua opinião, dentro dos estudos do Zacarias Sitchin, Nibiru? Van Ted definindo Nibiru. Nibiru é um planeta percebido por Sitchin no texto do Enuma Elish, que trata da cosmogonia do Sistema Solar. Ele percebeu que havia mais um planeta no nosso Sistema Solar, um planeta relevante para os sumérios. A gente não está falando de planetas anões, outros corpos celestes, são, na astronomia suméria, são 12 corpos celestiais relevantes para a astronomia deles, tá? E isso inclui o Sol, a Lua, a Terra, Marte, Vênus, Mercúrio, Saturno, Júpiter, Plutão, e um 10º planeta que nossos astrônomos estão procurando faz tempo, né? Sabe-se, percebe-se que há um 10º. Agora foi rebaixado Plutão, mas acho que ele já volta para ser o 9º corpo, né, celestial. Então, percebe-se que há um 10º planeta. Voltou. Plutão voltou agora em dezembro. Voltou, então. Voltou. Então, agora podemos falar que estão em busca do 10º planeta, que pode ser o planeta 9, né? Apelidado como planeta 9, pode ter todas as chances de ser. Agora, se esse planeta 9 é o Nibiru, que o Sitchin propôs na teoria dele,
Não dá para saber. Se a órbita de Nibiru tem realmente 3.600 anos, não dá para saber. É uma teoria. O planeta, eu acho que é a parte da teoria dele onde tem mais pontas soltas. Né? A parte dos Anunnaki que criaram a humanidade por engenharia genética, para mim, é totalmente plausível. A parte do planeta Nibiru, para mim, é questionável, porque são várias coisas que podem simplesmente negar a existência dele como sendo o lar dos Anunnaki. Agora, que há um 10º planeta no nosso sistema solar, há. Então, os astrônomos buscam o planeta X, ou o X da questão, para a interferência nas órbitas dos planetas do nosso sistema solar. Existe um corpo celestial que interfere nessas órbitas. Sitchin viu que esse astro era o próprio Nibiru, porque toda a descrição dele no Marilish, tudo ali indicava que ele era um corpo de 3 a 5 vezes maior que a Terra, de 5 a 10 vezes mais massivo do que a Terra, um pouco menor do que Netuno, um planeta longe do Sol, gelado, ao mesmo tempo tendo um aquecimento interno próprio. São várias questões. Vermelho, emitindo muito magnetismo, um planeta radiante. Só que tem várias teorias junto, que as pessoas confundem muito. O planeta Chupão não é o Nibiru. Hercólobos não é o Nibiru. Nêmesis não é o Nibiru. Tá? Cada um é uma teoria diferente. E características diferentes que às vezes se aproximam. E parece ser um só corpo celestial. Mas são coisas bem diferentes uma da outra. Tá? O planeta Chupão veio de uma canalização nos anos 50, no meio espírita. O Hercólobos já apareceu depois nos anos 80, já depois da teoria de Sitchin, e aí depois de uma teoria tão coqueteada como foi a teoria do Sitchin, aparecer qualquer outra coisa muito similar ao Nibiru, você já, presta atenção, se isso daí não é uma bela ficção científica, certo? Então, Hercólobos eu descarto totalmente, porque essa coisa de, olha só, o Chupão, o que ele vem fazer aqui? Ele vem limpar, ele passa de tempos em tempos e tira daqui da Terra planetas que não servem mais para a Terra, para nível de evolução. Então, tira, faz uma limpeza, catástrofe e tal, e faz uma limpeza. Hercólobos é o seguinte, ele pode ser evitado caso a gente evolua espiritualmente. Isso não existe. Astronomicamente, isso é uma balela. Independente de você estar evoluído ou não, se o astro tiver que vir, ele vai vir. Nada vai impedir um corpo celestial de fazer a sua órbita, de cruzar o que ele tiver que cruzar no meio do caminho dele. Isso independe de você ser bonzinho, ser malzinho. Então, esse Hercólobos descarta, pelo amor de Deus. Não Olhe para Cima, assistiu? Magnífico. Magnífico. O pessoal falando assim, como que você faz a divulgação do filme desse e o filme só fala de esquerda? Eu falei, gente, vocês entenderam o filme totalmente errado. Totalmente errado. É uma crítica para os dois lados, totalmente para os dois lados, assim, sem dó nenhuma, nem de um lado nem do outro. Não fala só de esquerda, não fala só de direita. Aliás, nem é disso que fala é da sociedade que está emburrecida mesmo. Tão emburrecida que nem entendeu o filme. Não entendeu o filme. Ted, assim, eu não vou. Os bate-papos aqui não costumam ser muito longos, igual o Hangout antigamente, tá? Bate-papo mesmo. Você quer falar alguma coisa para falar? Nibiru não volta agora, tá? Resumindo, Nibiru não volta agora. Segundo a teoria. Aquele cálculo lá de 3.256 anos tem a ver ou não? Dos maias? O Sitchin arredonda para 3.600 por causa porque é um sistema matemático sumério. Tem uma unidade matemática de 3.600 anos. É arredondado esse número. Mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos essa órbita. Sempre muda um pouquinho. Então, conforme os cálculos dele, vendo todas as passagens que ele fez, Nibiru ainda levaria uns 900 anos para conseguir ser avistado perto daqui, da nossa região do céu, ser visto por telescópios. Né? Então, ele não está chegando em 2022,
Ele não está chegando em 2025, ele não está chegando em 2030, ainda vai demorar. Tá? Então, e todas essas coisas que estão acontecendo na Terra podem ser só movimentos cíclicos dela. A Terra se mexe mesmo. Sabe? Não, já houveram várias extinções, já houveram vários ciclos geológicos e vai haver, eu acredito que outras eras glaciais, outros tsunamis, outros tipos de problemas assim. E não sei o quê. Não precisa de um planeta entrando aqui. Nem extraterrestre. Não depende, é o ciclo geológico da Terra. Né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. É lógico que, vamos supor, se a teoria do sítio está certa, e Nibiru existe, e passa entre Marte e Júpiter em 3.600 anos, então, quando ele se aproximar, realmente vai dar uma sacudida. É lógico, dá uma sacudida em todo mundo. Então, é um baita corpo celestial passando perto, né, fazendo o caminho dele. É lógico, vai jogar alguns asteroides, esse tipo de coisa. Né? Assim, mexe, mas não tromba com a Terra, não colide, não vai destruir. Nem sempre tem grandes destruições. Depende muito da posição dos planetas na hora que o astro estiver passando. Não depende da gente ser bonzinho nem malzinho, inclusive. Nada. E bom e mal é relativo demais. Relativo. É o que você... É a tua opinião sobre a coisa. A gente vai chegar agora... Como você vê o mundo. Os cachorros estão... os cães estão dizendo que é verdade. Eles confirmaram aí. Eu entendo cachorrês. Então, depende de como você vê a si mesmo. O bem e o mal está dentro de cada um de nós. Eu sou malzinha e sou bonzinha. Só as duas coisas. Tem dia que eu tô malzinha, tem dia que eu tô boazinha. Nós somos o bem ou o mal. Vamos entrar no quadro aqui, que é o quadro finalizando. Lembrando a você que está assistindo essa live até agora, eu peço a vocês que estão gostando do bate-papo, que deixe seu like, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook. Pessoal, comentem, podem discordar, a gente faz outro vídeo depois. A ideia aqui é trazer a nossa ideia. Se você tiver uma outra ideia, a gente pode mudar. Só não muda de ideia só quem morreu e os idiotas não mudam de ideia. Mas a gente vai entrar aqui em 1, 2, 3, 4, 5 perguntinhas, que é toma lá, dá cá. Esse é o quadro de agora. Eu vou deixar você tomar a sua água aí. Agradecer o pessoal que acompanhou até agora. Não acabou, fica aí para vocês ouvirem as respostas de uma pessoa que é bem parecida comigo em muita coisa. Gostei bastante do papo. Agradeço muito a possibilidade de, nessa encarnação, estar aqui contigo trocando essa ideia, que foi para mim muito positivo, muito agregadora, sobretudo assim, especial nessa encarnação. Vamos lá, vou começar. Posso começar? Pode, manda bala. Uma música. Uau! Aquela da LP. Como é que é o nome dele? Deixa eu... Putz! Pode colar, pode colar. Pode colar? Deixa eu pegar. Quem conhece a cantora LP? Eu sou músico, já ouvi falar e não conheço. Eu vou pegar aqui já, deixa só minha internet abrir. LP. Cantora, eu vou pegar o nome da música, tá? Ouçam aí, que é a coisa mais linda do mundo. É a música que eu tô ouvindo no momento, tá? Lost on You. Perdido em você, é isso? Isso. Lost on You. Essa é a música que eu tô ouvindo agora. Porque vou até anotar aqui. Antigas, cara. Ixi, tem muitas, mas a que eu tô ouvindo agora, que eu tô apaixonada, é essa. Da LP. Ainda bem que você não veio com o Pablo Vittar. Né? Meu. Enfim. Vamos continuar. You. Um livro. 12º Planeta Zihara City. Leiam, pessoal. Ó, essa aqui eu acho que é a edição mais fácil de vocês acharem nos sebos. Não sei qual o estado ou o país que vocês estão vendo, tá? Tá aqui, ó. Acho que aqui fica bom para você ver, ó. 12º Planeta Zihara City. Essa é a base da teoria, né? O livro melhor dele é o Gênesis Revisitado. Esse eu tenho só em... Como é que fala? PDF. Esse eu não consegui achar ainda não. Eu só tenho PDF também. Um lugar. Dentro de mim.
Ótimo. Um sonho. O amor da minha vida. Uma mensagem para o público. Fique em paz com quem você é, com o que está à sua volta. Fique em paz. Viva o hoje, agora. Isso te dá paz. Se concentra no momento presente. Gratidão, essa aí foi a Van Ted aqui no canal Leandro Maktub, trazendo seu conhecimento, compartilhando suas informações com vocês, comigo, num papo super 10. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Não esqueçam de deixar o seu like. Obrigado, Van Ted, por tudo, e conto com você para outras lives quando você tiver disponibilidade. Com certeza. Tranquilo. Obrigado pelo convite, adorei. Tamo junto. Adorei você. Obrigado também, demais. Pessoal, obrigado pela audiência. Pessoal do Superchat, eu vou responder vocês, nem que seja depois. Tem um Superchat aqui finalizando. O reptiliano não seria uma espécie de dinossauros, evoluir milhares de anos. Jesus pode ser um Anunnaki, pode ser reptiliano, pode ser tudo, tá? Ivan Pardinho, obrigado pela sua audiência. De repente não. Eu vou anotar aqui o seu superchat e vou responder na próxima live que eu fizer aqui no meu canal. Gratidão a todos, até o próximo áudio, o próximo vídeo. Um ótimo final de semana, galera. Gratidão. Valeu.